Maranhão, o senhor Marcos Pacheco. A diretora científica da Escola de Saúde Pública do Maranhão, a senhora Nanda Marques. A diretora administrativa da Escola de Saúde Pública do Maranhão, a senhora Ana Lúcia Nunes. A coordenadora da pós-graduação em Saúde Materna e Infantil da Escola de Saúde Pública, a senhora Elisa Rodrigues. O curso de especialização em Saúde Materna e Infantil, primeira pós-graduação da Escola de Saúde Pública do Maranhão, enquadra-se na iniciativa de capacitar e aperfeiçoar servidores e servidoras públicos do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de contribuir à melhoria da qualidade dos serviços públicos ofertados à sociedade maranhense. Ouviremos agora a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Valdeís Pereira. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento aqui toda a mesa virtual, aqui representando o nosso secretário de Estado, doutor Carlos Lula. Bem-vindo a todos os participantes. É com muita emoção que a gente faz essa abertura hoje da nossa primeira especialização em saúde materna e infantil. Teremos várias outras especializações. Hoje a Escola de Saúde Pública, ela visa, enquanto o Estado do Maranhão está trazendo esse processo de formação. Parabenizo toda a escola, em nome de Ana Lúcia, em nome de Ananda, nossa grandes diretoras da escola, como forma de que estão lutando para que a gente, de fato, faça uma oferta de qualificação para os nossos profissionais do Estado do Maranhão, desde a atenção primária até a assistência especializada, né? Porque a gente visa, enquanto saúde, enquanto políticas públicas, enquanto política em saúde, de fato, trazer essa qualificação para o profissional. Agradeço a participação aqui dos nossos grandes palestrantes, doutor Marcos Pacheco, a nossa grande professora Maria Esté. A presença deles dois aqui vai abrilhantar a nossa fala, a nossa abertura. Mas, assim, o que a gente tem enquanto profissionais do SUS, militantes do SUS, para avançar o cuidado materno-infantil, que é o nosso maior objetivo, né, Ana Lúcia? Trazer para a gente, ofertar, né, doutor Marcos, a nossa mulher, a nossa criança, uma assistência de qualidade. E a gente tem que trazer isso desde o território, trabalhar com um profissional que está ali no território, conhece aquela família, tem que conhecer aquela gestante. Então, para isso, a gente não pode estar perdendo e deixando de lado esse processo de formação, esse processo de qualificação dos nossos profissionais, um processo de compromisso de ofertar àquela mulher, ofertar àquela criança, trazer aquele território vida. E vida é cuidar das nossas gestantes, para a gente, de fato, diminuir aí os números de mortalidade materna e infantil. Lembrando que o nosso estado hoje, na última atualização do Ministério, nós temos mais de 2.000 equipes de saúde da família, mais de 15.000 agentes de saúde. Então, eles são os verdadeiros executores. Então, aí, a gente, enquanto gestão estadual, enquanto SUS, a gente tem que estar puxando esses profissionais, ofertando da melhor forma, da maior facilidade, esse processo de formação. Então, é isso que a Escola de Saúde Pública vem trabalhando enquanto SES, para que, de fato, a gente possa avançar nesse processo. A gente não pode se tornar cansativos, e sim incansáveis nas buscas de estratégias, na busca de metodologia. Então, hoje aqui para mim, eu estou aqui muito emocionada, estou radiante com esse processo de termos a primeira especialização e teremos outras. E vamos avançar, quem sabe, brevemente para mestrado, né, Ana Lúcia? E assim a gente avançando na nossa formação. Eu só tenho a agradecer, logicamente, enquanto Estado, enquanto profissional de saúde. Eu sou enfermeira, sou obstetra, eu sei, enfermeira obstetra, eu sei como é a vontade de fazer mais, a vontade de fazer melhor para as nossas gestantes que ali na ponta precisam do nosso olhar qualificado, do nosso olhar humanizado. Então, que a gente tenha
um bom curso, que ninguém desista dessa formação, porque só vem a contribuir e fortalecer o nosso SUS como uma oferta universal e devendo ser qualificada e efetiva. Obrigada a todos e um grande abraço. Muito obrigada pelas palavras, secretária. Nós passamos agora a fala para a senhora Ana Lúcia Nunes, a diretora administrativa da Escola de Saúde Pública do Maranhão. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa virtual em nome aí da minha colega de trabalho, Valdeise Pereira, secretária adjunta de Atenção Primária, Vigilância e Saúde, e nessa mesa representando o secretário Lula, secretário de Estado da Saúde. Vocês estão vendo que eu estou muito emocionada. Eu acho que a emoção é que nos impulsiona e mostra o esforço coletivo da Escola de Saúde Pública para desenvolver um dos papéis dela dentro da política de educação permanente, que é a estruturação de pós-graduação, qualificação profissional dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Queria em público também aqui agradecer toda a equipe da Coordenação de Pesquisa, Desenvolvimento e Saúde, onde está assentada a pós-graduação, aí na figura da colega de trabalho, enfermeira, Cíntia Griselda, Cíntia, Elisa, Milton, Rui e os demais integrantes da equipe, na luta árdua de estruturar uma pós-graduação. Ela não é fácil, né? O processo administrativo, o processo pedagógico, o processo de construção de uma pós-graduação, ele é bastante intenso. Mas por que temos 3 pós-graduação este ano, uma delas é essa primeira, que é da atenção materno-infantil, a outra que já está com o edital publicado, que é de atenção psicossocial e saúde mental, e a próxima, a última desse ano, será de gestão em saúde. Por que esses 3 temas? Pela necessidade que o Sistema Único de Saúde, que a nossa gestão estadual tem na qualificação de profissionais nessa área, né? A secretária Valdeise já mencionou do volume que nós temos hoje de profissionais da atenção primária em saúde, e aí profissional da atenção primária vai desde do agente comunitário de saúde até o médico, e a gente pensa em todos esses públicos, e do quanto eles têm de importância do cuidado no território. Agora, para além do cuidado no território, nós também temos dentro dos serviços de saúde. Então, a pós-graduação de atenção materno-infantil, ela vem com essa perspectiva de qualificar profissionais da atenção primária, mas também de qualificar aqueles que estão dentro das unidades assistenciais materno-infantil. Porque a gente compreende que essa linha de cuidado ela precisa ter uma sinergia, ela precisa se conversar, né? Um diferencial da nossa pós-graduação é que pelos estudos, as evidências científicas apresentam que quem está no cenário da prática da assistência a essa mulher e essa criança são os enfermeiros e enfermeiras. Então, o quantitativo de vagas disponibilizados, ele tem um maior percentual para a enfermagem do Estado, por tudo que nos é apresentado, de que são eles que acolhem a mulher na unidade básica, recebem essa mulher, essa criança, nas nossas unidades hospitalares. Então, nós também destinamos, isso sem perder de vista a intervenção interdisciplinar no cuidado com a mulher e com a criança, mas com destaque para o papel da enfermagem nesse processo como um todo. Os nossos 100 alunos que estão nos assistindo e todo o público em geral, todos eles, caros, todos eles atualmente matriculados, não teve
uma desistência, nós não chamamos nenhum classificado na lista de espera, então todos os classificados estão matriculados, não desistiram, para a gente isso é um ganho muito grande. Também estamos numa perspectiva de fazer o nosso curso, ele é aprovado pelo Conselho Estadual de Educação como presencial. E como estratégia para esse período de pandemia, teremos uma modalidade, isso também aprovado pelo Conselho, de aulas remotas, mas nós teremos momentos presenciais naqueles polos que vocês se inscreveram, Polo São Luís, Polo Imperatriz e Polo Pinheiro. Então, os primeiros módulos serão remotos, mas o terceiro módulo será presencial em Imperatriz. E nós estaremos lá para acolher vocês, então lá será presencial e os outros 2 grupos serão remoto. Nessa perspectiva de estar mais próximo do aluno, responder às demandas, discutir as questões que estão naquela área de abrangência, porque só se faz integração ensino-serviço se a gente traz a parte conceitual, a parte de formação para dentro da realidade do nosso território. Então, é com essa satisfação que eu falo em nome da Escola de Saúde Pública, em meu nome, em nome de Ananda Marques, que é a diretora científica, e em nome de toda a equipe da escola, acolhendo vocês, alunos, estamos à disposição para qualquer dúvida, acolhendo o público em geral que está aqui nos assistindo, para que esse processo formativo ele seja eficiente, eficaz, e o que a gente espera é um impacto na melhoria da qualidade da atenção à mulher, à criança, à família, e consiga reduzir os impactantes indicadores de mortalidade materna e infantil que ainda persiste em nosso estado. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas. Agradecer aqui para o secretário Lula, que nos apoiou em todos os momentos, de quando ele sempre dizia, nossa pós-graduação. Então, secretário, aqui em nome da secretária Valdeise, teremos outras no próximo ano, para além dessas 3 já anunciadas, Vigilância em Saúde já começará também em janeiro, então, agradecer ao secretário pelo grande apoio que tem dado à Escola de Saúde Pública no desenvolvimento de todas as suas atividades. Um grande abraço, sucesso, alunos, aproveitem que os professores, os docentes foram escolhidos com muito cuidado, o conteúdo programático da pós-graduação foi escolhido com muito cuidado e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Sucesso a todos. Muito obrigada, diretora Ana Lúcia. Nós já estamos com a professora Esther Vilela na sala também, daqui a pouco ela vai participar da palestra, da aula magna deste momento de realização. Bom, neste momento agradecemos a presença das autoridades, as falas de boas-vindas e aproveitamos para convidá-los a assistir a aula magna A Saúde Materna e Infantil em Tempos de Covid-19, Avanços e Desafios. A aula magna será proferida pelo professor doutor Marcos Pacheco, que é médico, especialista em saúde coletiva, mestre em políticas públicas de saúde, doutor em políticas públicas e secretário de articulação e políticas públicas do Estado do Maranhão, e pela professora doutora Esther Vilela, que é médica obstetra, mestre em saúde da mulher e da criança e integrante da rede feminista de ginecologistas e obstetras. A coordenação deixa um recado importante para os alunos e alunas que estão assistindo nesse momento, que é pedir que todos preencham o formulário para registro de presença. O formulário está logo abaixo do título desta aula no YouTube. Então, atenção para essa informação. Não esqueçam de deixar registrada a presença. Ao final, será solicitado que todos os alunos e alunas entrem na sala para que vocês possam fazer uma foto conjunta deste momento. Para mediar a mesa,
a saúde materna e infantil em tempos de Covid-19, avanços e desafios, convido a coordenadora da pós-graduação em saúde materna e infantil, a senhora Elisa Rodrigues. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, as autoridades, os professores presentes e agradecer a disponibilidade, a participação do Dr. Marcos, da professora Maria Esther. E para iniciar a abertura da nossa mesa, nós vamos chamar o Dr. Marcos Pacheco para iniciar essa palestra, tem como título Panorama sobre a Pandemia no Estado do Maranhão. Professor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos e a todas, um prazer muito grande estar aqui. Minhas queridas amigas Ana Lúcia, Valdeise, Cíntia e tantas outras colegas, um cumprimento especial à doutora Esther Vilela, um prazer muito grande tê-la conosco. Queria parabenizar a Secretaria de Saúde pela iniciativa, o governo do Maranhão, e lembrar que essa escola ela tem na sua direção duas As, né? A de Ana Lúcia e a de Ananda. É realmente uma escola top, A. Não tem como dar errado, tá bom? Bem, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui uma discussão relativamente rápida sobre o tema que nos foi proposto. Quero agradecer também a honra de estar aqui dividindo algumas coisas com vocês e veja se... Eu queria só que me desse um retorno se a minha tela está aparecendo para todos. Ainda não. E agora? Ana? Acho que agora vai aparecer. Apareceu, sim. Apareceu? Bem, então vamos lá. Apareceu, meu mestre. Ok. Bem, gente, o tema que nos foi proposto foi exatamente uma discussão sobre o panorama da Covid no Maranhão. É claro que eu queria usar aqui um artifício que a gente usa muito na epidemiologia, que é a comparação. Para a gente saber como está o coronavírus, né, a epidemia da Covid no Maranhão, é interessante a gente fazer aqui alguns exercícios, alguns cotejos de comparação. Então, a ideia aqui desses 20 ou 30 minutos que eu vou lhes falar é exatamente fazer essa discussão para a gente entender qual é hoje o status do Maranhão dentro do Brasil, dentro do Nordeste e até mesmo no mundo, porque é muito importante a gente ter essa noção. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu gostaria de responder, ou pelo menos do ponto de vista individual, a uma pergunta que a gente ouve muito, né? Toda vez que a gente, às vezes, vai dar uma entrevista, geralmente os jornalistas perguntam, mas o que é que a gente está aprendendo com a pandemia? Eu, particularmente, acho que o profissional de saúde ele não pode se restringir a apenas um conhecimento biomédico. Nós temos que ter uma consciência intelectual muito mais ampla, porque saúde não se retém ou não se contém apenas com questões, digamos assim, da biologia humana. A gente precisa ter uma visão um pouco mais ampliada. E esse talvez tenha sido um dos grandes ensinamentos da pandemia, né? Eu trouxe aqui 4 clássicos que são bastante conhecidos de todos vocês que estão aqui nesse ambiente, e eu queria aqui rapidamente comentar um pouquinho, assim, né, bem pouquinho mesmo, muito brevemente, o pensamento de cada um deles. Do lado direito aí do nome deles está a data do seu nascimento e a data do seu falecimento, portanto, vejam que todos são do século XIX. E o que a gente tem que aprender com esses caras? O que esses caras têm para ensinar para a gente, né? Eu estou lembrando aqui do Charles Darwin, dizendo assim, olha, gente, nós estamos em permanente evolução. E nesse processo de evolução, outros bichos estão conosco.
inclusive os vírus, que por vezes invertem a cadeia alimentar. De fato, o coronavírus, ele colocou o mundo de joelhos. Não dá para negar isso, né? A pandemia, ela parou o mundo. Então, a gente precisa entender isso. Quer dizer, nós, seres humanos, nós não estamos com essa bola toda que a gente acha que está. Não é porque nós estamos no século XXI que nós não tenhamos muito ainda que aprender. Inclusive com quem está lá no século XIX. Por isso, esse retorno aos clássicos, ele é muito importante, né? Outro pensador muito importante que a gente não deve perder de vista é o Freud, né? Lembrando que, às vezes, a gente pergunta assim, cara, mas o que foi mesmo a grande contribuição desse cara? Qual é a grande contribuição? A contribuição dele é nos ensinar que nós não somos exatamente aquilo que julgamos ser, porque o nosso inconsciente pesa na nossa consciência, né? E aí, essas frases não são frases dos autores, são tentativas minhas de sintetizar um pouco o pensamento que eu gostaria de extrair deles, né? Não somos apenas o que superficialmente julgamos ser, pois as pressões do dia a dia, inclusive na epidemia, tendem a nos despersonalizar, né? Então, falou-se muito em violência intradomiciliar. Então, essas coisas a gente tem que estar repensando tudo isso, né? E 2 pensadores da área de humanas, porque, como eu falei no início da minha fala, nós, profissionais de saúde, precisamos sair da nossa caixinha biomédica, nós precisamos passar a ler mais os clássicos, nós precisamos ampliar nossa visão de saúde, né? Eu costumo dizer que entre o céu e a terra tem muito mais coisas do que pensa a vã biologia humana, quer dizer, vã no sentido aqui não pejorativo, mas no sentido de limitação, né? O Durkheim é um sociólogo famoso, é um dos 3, digamos assim, pais da sociologia, é francês, e essa frase é uma frase que tenta também traduzir um pouco o pensamento dele, quando ele fala de representação social, né? Nossa pretensa autonomia intelectual, isso que a gente acha que intelectualmente a gente é muito limitado. É limitado por causa das representações sociais, porque em toda a sociedade tem representações e nós somos muito influenciados pelas representações da sociedade em que a gente vive. Então, essas representações sociais da sociedade em que a gente vive, em resumo, os preconceitos que nós temos, e aqui preconceito não no sentido pejorativo, mas pré-conceito, aqueles conceitos superficiais que nós temos da realidade, isso limita muito, mas muito, a nossa pretensa capacidade intelectual. Por isso é que o profissional de saúde ele tem que tomar muito cuidado. E algumas pessoas me perguntaram essa semana por que a Força Estadual de Saúde, que é um programa nosso aqui do governo do estado, passou uma semana fazendo um treinamento se o médico tem 6 anos de medicina e o enfermeiro tem 5 anos de enfermagem, por que eles passaram mais uma semana fazendo um treinamento para ir para comunidades quilombolas? Exatamente porque a faculdade não nos dá essa visão humanística da relação profissional-paciente. Essa visão, você só consegue ter essa visão quando você começa a trabalhar, e é importante que nesse processo de aprendizagem você tenha o respaldo dos clássicos. O que os clássicos estão dizendo? O que esses grandes autores estão dizendo? E por isso é que eu insisto que o profissional de saúde ele tem que ter uma visão muito mais ampla do que aquela que ele teve na sua faculdade. E o último é o Karl Marx, né? Conhecidíssimo de todos também. O Marx tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o que move a sociedade não é a tecnologia, mas a ideologia, né? Porque, e por tecnologia, nós estamos entendendo aqui uma tecnologia que busca a justiça e a paz. Então, é importante a gente ver isso. E o melhor exemplo disso foi essa disputa cloroquinista que nós tivemos na pandemia, né? A metade dos médicos dizendo que a cloroquina é muito boa e a metade dos médicos dizendo que a cloroquina não serve para nada. Então, a pergunta que não quer calar é: que ciência é essa? Que ciência é essa que dá conta disso? Que ciência é essa que dá conta de dizer que a cloroquina é muito boa? E que ciência é essa que dá conta de dizer que a cloroquina não serve para nada? Por isso que o Marx é atual, né? E eu não estou falando aqui do Marx comunista, do Marx socialista, estou falando do Marx metodólogo, estou falando do Marx cientista social e não do Marx político, porque são 2 coisas distintas. Então, o Marx está dizendo o seguinte: olha, isso que vocês dizem que é ciência é pura ideologia. Na realidade, vocês não estão fazendo ciência, vocês estão fazendo um jogo de interesses respaldado por estudos sem rigor metodológico. É isso que o Marx está dizendo, sem ser da área de biologia. O Marx era
formado em Direito, né? E se você perguntar qual era a profissão desse cara, aliás, profissão complicada, porque Marx trabalhou muito pouco, só escrevia. Vivia sendo sustentado pelos amigos. Mas essa é uma outra história, não vamos entrar aqui no mérito dessa questão. Bem, mas nós também temos os nossos clássicos, né? Nós temos aí o Paulo Freire, que está fazendo agora 100 anos. Freire nasceu em 1921, este é o ano do centenário do Paulo Freire, e eu não vou aqui falar sobre o Paulo Freire, porque ele dispensa qualquer comentário, apenas gostaria que vocês mentalizassem essas 3 frases dele, que eu acho maravilhosas, né? Agora, essas aí são frases mesmo dele, ipsiliteri. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário. A educação como um ato político e como um ato de afeto. E nós estamos aqui num ambiente escolar, porque eu estou falando aqui a partir da Escola de Saúde Pública do Maranhão. Então, nós estamos num ambiente educacional. E educação, relembrando aqui Paulo Freire, né, cujo ano de 2021 é comemorado o centenário dele, salvo engano, ele é de setembro. A educação é um ato político e é um ato de amor, é um ato de afeto. E a melhor alfabetização é aquela que ensina a ler a realidade. E se a gente fizer o cotejo do que Paulo Freire está dizendo sobre ler a realidade, com tudo que a gente já falou no slide anterior, sobre aqueles 4 clássicos, vejam, de fato, ler a realidade não é uma coisa simples. A leitura da realidade é talvez uma das coisas mais complexas que a gente tem na vida para fazer, sobretudo nós profissionais de saúde. Vamos entrar, então, agora, já estou aqui na metade da minha fala, né, naquilo que foi, de fato, proposto, mas eu precisava fazer essa introdução mais teórica para a gente explicar algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Esse gráfico, ele é um gráfico que foi produzido no dia 4 de agosto, portanto, antes de ontem. E ele mostra a taxa de mortalidade ajustada pela população por Covid no Brasil. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o Maranhão tem a menor taxa de mortalidade por Covid do país. Isso não é pouca coisa, minha gente. E isso não caiu do céu. Porque nada cai do céu. Tudo é construído, né? O que cai do céu são a chuva, talvez, né? Mas as coisas na terra, elas são construídas. Isso não é gratuito, isso não veio de graça. Por trás dessa taxa, existe um esforço gigantesco de muita gente. Existe ciência, muita ciência. Existe tecnologia, muita tecnologia. Existe muito investimento, inclusive financeiro, né, que a gente vai comentar mais à frente. Mas eu queria deixar esse gráfico aqui de lembrança para vocês. O Maranhão tem a menor taxa de mortalidade proporcional do país. Então, isso não se a Ana e a Valdez estão emocionadas pela primeira aula que nós estamos tendo na Escola de Saúde Pública, eu também estou, mas eu estou mais emocionado ainda, Ana, com esse gráfico, porque nós temos divulgado isso pouco, porque também nós não precisamos divulgar. O que nós precisamos mesmo é salvar vidas. Isso é o que a gente precisa. E é isso que a gente tem feito aqui no Maranhão, com muito esforço. E eu aproveito para mostrar dados, porque nada melhor do que dados para a gente entender isso, né? Então, eu tive a audácia aqui, né, de comparar o Maranhão com Goiás com a Suécia. O Maranhão tem uma população de 7 milhões de habitantes, o Goiás tem uma população de 7 milhões de habitantes e a Suécia tem uma população de 10 milhões de habitantes. O Maranhão teve aproximadamente 10 mil óbitos, o Goiás teve o dobro disso, mais de 20 mil óbitos, e a Suécia está hoje com aproximadamente 14.600 óbitos. Taxas de mortalidade ajustada pela população. Maranhão, 1,36, Goiás, 2,96, mais do dobro, e Suécia, 1,45, um pouco maior do que a nossa. A pergunta que não quer calar é, mas vem cá, o que o Maranhão está fazendo que consegue superar, ou seja, superar positivamente, portanto, ter menos óbitos do que o Goiás e do que a Suécia? Considerando que o Maranhão é um estado pobre, muito pobre, Goiás, no Brasil, é um estado de classe média alta, digamos assim, e a Suécia é classe altíssima, né? Então, o que explicar? Será a sorte? Será o acaso? O que é que está por trás disso? E essa pergunta ela é interessante porque, como diz também outro grande metodólogo chamado Gaston Bachelard, em ciência, tudo começa com uma pergunta.
Não existe ciência que começa com resposta. Toda ciência começa com pergunta. O que começa com resposta é técnica. Essa, inclusive, é a grande diferença entre ciência e técnica. A técnica é a boa resposta. Ciência é a boa pergunta. Veja, aqui no Maranhão, tentando, assim, muito brevemente responder essa questão, porque também a resposta dessa questão vai implicar no que eu vou falar mais à frente sobre saúde materna e infantil. Nós fomos o primeiro estado do país a decretar lockdown. Primeiro. Nós fomos o estado que, durante a pandemia, mais rápido fez expansão de leitos de enfermaria e de UTI. Nós, aqui na capital do Maranhão, que tem 20% da sua população, nós temos aqui mais de 1 milhão de habitantes, a região metropolitana de São Luís tem aproximadamente 20% da população do estado. Aqui nós, junto com a Secretaria Municipal de Saúde da própria capital, fizemos um trabalho muito, muito intenso de definição de fluxos dos pacientes, estratificação de risco dos pacientes nas portas de entrada, distanciamento social através de decretos governamentais e um trabalho rigoroso da vigilância sanitária, tanto do Estado como dos municípios, e um trabalho muito intenso de vigilância de casos, envolvendo alunos das escolas de saúde, das faculdades, das universidades públicas e privadas, deslocando o funcionário, parando alguns setores para fortalecer outros setores, sobretudo os setores de vigilância. Então, vejam, tudo que nós fizemos teve um produto. Tudo que nós fizemos teve um resultado. E tudo que nós fizemos foi a partir da ciência e a partir da técnica. Nós nos vinculamos muito pouco a ideologias, nesse sentido de combate à pandemia. A ideologia pesou pouco aqui. Porque eu lembro que numa das reuniões que nós fizemos do comitê científico aqui, mesmo contra a vontade dos infectologistas presentes na reunião, eu lembro-me muito bem que o governador disse assim, bem, se tem alguns médicos que acham que é bom ter cloroquina nas nossas unidades, pois tenhamos cloroquina. Por quê? Porque naquele momento não interessava se o médico era de esquerda ou de direita, se o médico era pró-cloroquina ou contra a cloroquina. Interessava que todo aquilo que o médico, que é o profissional habilitado para a prescrição, tivesse à sua disposição aquilo que ele acha que é necessário. É óbvio que, graças a Deus, apesar da cloroquina ter sido disponibilizada nas nossas unidades, ela foi muito pouco utilizada aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que em nenhum momento perfil ou naturezas ideológicas prejudicaram um trabalho que tem que ser eminentemente tecnológico, científico, e não baseado em moral ou em, entre aspas, vã filosofia ou em ideologia barata. Não se trata disso. E eu acho que talvez por isso mesmo a gente tenha alcançado os resultados que nós alcançamos. Agora, uma outra pergunta interessante. Mas vem cá, essa experiência que vocês tiveram aí no combate da pandemia, que pelo que você está mostrando, Marcos, se for verdade esses dados que você está mostrando, é sucesso. Sucesso, digamos assim, não pela quantidade de óbitos que nós tivemos 10 mil óbitos, isso não é sucesso. Mas quando a gente compara a nossa mortalidade com a mortalidade da Espanha, dos Estados Unidos, da Escandinávia, no caso a Suécia, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio, dos estados ricos do Brasil, nós estamos em primeiro lugar nessa corrida. Então, eu acho que a gente tem, guardando assim as devidas proporções e respeitando todos, porque todos merecem respeito, mas eu acho que o Maranhão tem que bater no peito e dizer que fez o seu dever de casa. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Mas vem cá, essa tecnologia, essas estratégias que vocês utilizaram no combate da pandemia, isso pode ser usado na saúde materna e infantil? E a resposta é, claro que sim. Quando a gente está trabalhando com saúde materna e infantil, nós temos também que olhar a demografia de risco. Nós, médicos e enfermeiros, não podemos achar que a saúde materna e infantil está dentro do consultório, porque ela não está dentro do consultório. O consultório é o último ponto da cadeia assistencial. O primeiro ponto da cadeia assistencial é o domicílio da gestante, é o bairro dela, é a cidade dela, é o território dela, é a cozinha dela, digamos assim, é o quarto dela. Esse é o primeiro ponto de atenção. Então, nós temos que ter essa demografia de risco, né? Junto com essa demografia de risco, nós temos que ter parametrização assistencial. Como é que eu estou trabalhando
Eu sou enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, tomando como exemplo, eu sou enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, eu tenho sob meus cuidados uma população de 5.000 pessoas e eu não sei quantas gestantes eu tenho. Como é que você não sabe? O ideal era que você soubesse pelo nome as suas gestantes, pelo nome, e não quantas, mas pelo nome. Então, tem que ter parametrização assistencial. Todo profissional de saúde tem que saber de quantas pessoas, por quantas pessoas ele é responsável. E, se possível, saber pelo nome. Claro que vai ser impossível para o enfermeiro saber, né, quantas gestantes ela tem pelo nome. Agora, quantas ela tem que saber. Né? Isso serve também para o agente comunitário de saúde, porque é menos para ele. Né? Para ele são só 100 famílias, de 100 a 200 famílias. Né? E a gente sabe que digamos assim, a prevalência de gravidez na população brasileira é em torno de 1,5% a 2%. Então, isso fica fácil de você calcular quantas gestantes você tem. Outra coisa importante é planejar. Não existe assistência à saúde sem planejamento, minha gente. Um profissional de saúde não pode dizer que não entende de planejamento. Como é que você não entende de planejamento se você é profissional de saúde? E você vai ter que planejar sobre a morbimortalidade. E esse planejamento não pode ser morto, minha gente. Ele tem que ser vivo. Planejamento não é um papel que a gente produz e coloca numa gaveta. Não é isso. O planejamento é vivo. Você tem que viver o planejamento todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Você tem que monitorar, você tem que avaliar, você tem que retomar estratégias, você tem que avaliar, você tem que ficar o tempo todo olhando para o seu plano. Porque o plano tem que ser vivo, porque ele trata de morte, ele trata de doença, então ele tem que ser vivo. Outra coisa importante é a educação permanente sobre fluxos assistenciais. Entrou na área da saúde, esqueça. Você vai ter que estudar todo dia. Agora eu sou médico. Pronto, sou médico, não preciso mais estudar. Esqueça isso. Eu sou enfermeiro, fiz a pós-graduação, agora parei de estudar. Esqueça isso, não existe isso. Você tem que estudar todo dia, porque as coisas mudam todo dia. Para vocês terem uma ideia, normalmente eu também sou professor de metodologias na área da saúde, e a gente sempre costuma dizer, quando a gente está falando sobre metodologias ativas, tudo que você aprendeu na medicina em 6 anos está desatualizado. Ou seja, o tempo que você passa para fazer um curso de medicina, o mesmo tempo depois já está tudo desatualizado. Então, a gente precisa o tempo todo estar rememorando, redimensionando e redesenhando isso que o decreto... Existe um decreto para isso. Olha que coisa interessante. E no Brasil, nós temos um decreto que nos obriga a estudar. Decreto 7.508, que é o decreto que regulamenta a Lei 8080, que é a lei orgânica do Sistema Único de Saúde, ele diz lá, toda unidade de saúde deve dispor para os seus profissionais de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas têm esse nome no plural. Por que ele tem o nome no plural? Porque não existe um único protocolo. Cada caso é um caso, cada unidade é uma unidade. Esses protocolos eles têm que estar vinculados com as peculiaridades daquela unidade. Isso é óbvio, né? Então, isso para deixar bem claro. E tudo isso fecha o ciclo, de novo, com a demografia de risco, porque a educação permanente sobre fluxos assistenciais, os protocolos clínicos, as diretrizes terapêuticas, é para resolver o problema dos riscos da população. Dos riscos e dos danos que a população sofre. Portanto, da demografia de risco. Então, vejam, não tem segredo na saúde. Não tem segredo. Né? O segredo é estudar, né? Enfrentar a realidade, ler a realidade, não ler a realidade só do ponto de vista manualesco, né? E quando eu falo do ponto de vista manualesco, eu estou falando do manual mesmo. Não adianta você ficar achando, por coincidência eu estou com o manual aqui na minha mesa, porque tem que ter mesmo, está aqui o manual. Não adianta você achar que a saúde está no manual desse. Não está. A saúde está lá na comunidade. O manual é o teu guia. O manual não é o carro. O manual é o manual para guiar o carro, mas não é o carro em si. Né? Assim como a saúde não está no manual. O manual é um guia de sobrevivência nosso de profissionais de saúde. Bem, eu acho que esse vai ser meu último slide, e aí eu tenho assim, apenas algumas perguntas para fazer. Eu não vou responder essas perguntas, eu queria deixar essas perguntas para vocês refletirem, para vocês pensarem. Quem são e onde estão as nossas gestantes? Né? Quem são e onde estão os bebês do Maranhão? Porque, às vezes, a gente pensa,
A gente, quando faz o curso da área da saúde, quer seja enfermagem, medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, todos esses cursos que envolvem os serviços e ações da área da saúde, a gente acha que a saúde é uma oferta. Não, minha gente, saúde não é uma oferta, saúde é uma demanda. Saúde não é oferta, saúde é demanda. E a gente estuda só do ponto de vista da oferta, quando a gente tem que estudar do ponto de vista da demanda. A oferta é uma resposta à demanda. Porque, assim, inaugurar um hospital é muito fácil, minha gente. É só construir, equipar e abrir as portas e fazer uma festa. O problema é o que vem depois. Porque se eu ficar só dentro do hospital, eu não vou resolver problema de saúde nenhum. Porque o hospital é o refúgio da enfermidade. O hospital não é um elemento produtor de saúde, ele é refúgio. Sim, Marcos, então o que produz saúde? A atenção primária. O que produz saúde é o estudo da demografia de risco. O que produz saúde é o planejamento sobre a demanda. O que produz saúde é saber onde estão as nossas gestantes, quem são elas, onde elas estão, como elas estão vivendo. Se eu ficar dentro do hospital, eu não vou descobrir isso, minha gente. Se eu ficar dentro do posto de saúde, eu não vou descobrir isso. Não adianta sair de casa de manhã, pegar o carro, ir para o posto de saúde e de tarde voltar para casa. Isso não é saúde. Isso é outra coisa, mas não é saúde. Saúde é a imersão no território. Saúde, sim, Marcos, mas você quer que a gente vá de casa em casa? Não, não precisa ir de casa em casa. E sim, às vezes é necessário. Mas para isso é que tem os agentes comunitários de saúde. Agora a gente precisa estar vinculado ao trabalho deles, nós precisamos saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, precisamos saber se eles de fato conhecem a gestante por nome e sobrenome, onde elas moram, do que elas vivem, se elas são do Bolsa Família, se elas não são, se elas estão no CAD único, se elas não estão, se elas são gestantes de risco, se elas não estão, se elas estão fazendo proteinúria, se elas estão fazendo edema, se elas estão fazendo pressão alta ou não. O agente tem que saber disso. E toda vez que ela for uma gestante de risco, eu tenho que ver essa gestante pelo menos de 15 em 15 dias, porque o agente vai trazê-la. É território. Saúde é território, não é hospital. Hospital é refúgio. Refúgio do que não deu certo no território. Por mais bonito que ele seja, ele pode ser lindo, maravilhoso, ele é refúgio. Ele não é saúde. Saúde é território, né? E qual o grau de risco das gravidezes do Maranhão, tanto no coletivo como no individual? É uma pergunta muito pesada para nós maranhenses, né? Aqui no Maranhão, quando uma mulher engravida, ela tem 2 vezes mais o risco de morrer do que uma mulher no Paraná. Isso é pesado para nós, isso nos faz sofrer. Isso é sofrido para nós. Quer dizer que minha mãe, aliás, a minha avó morreu de parto. A minha avó morreu de parto, né? Por isso que o papai não gosta que ele ainda está vivo ainda, com 94 anos, mas ele sempre chora no seu aniversário porque a mãe dele deu a vida para ele nascer. Porque aqui no Maranhão, né, a minha esposa, a minha mãe, né, quando elas engravidaram, elas tinham 2 vezes mais o risco de morrer do que uma mulher no Paraná ou em Santa Catarina. Isso não aconteceu com elas, mas aconteceu com a minha avó, também para eu não me esquecer disso nunca, né? E qual é o papel tradicional e qual é o papel potencial da enfermagem nesse processo? O que é ser um enfermeiro? Qual é a missão da enfermagem? É aplicar injeção? É só isso? É administrar medicamentos? Ou o enfermeiro tem um potencial grande, né, para essa imersão territorial? Qual é o papel tradicional e qual é o papel potencial do médico? Qual é o papel potencial da equipe? E uma pergunta por último aqui, para me encerrar mesmo. Já fiz perguntas demais. Onde é que o Maranhão quer ir? Até onde nós podemos ir? Nós podemos ter uma taxa de mortalidade infantil e materna como a do Nordeste? Como a do Sudeste? Como a do Brasil? Como de algum país da Escandinávia? Como Cuba? Como Canadá? Para não citar só um país de um lado da esquerda, um lado da direita, né? O liberal, de centro, sei lá. Porque a ideologia aqui não importa. O que importa aqui é tecnologias. E tecnologias leves, tecnologias de baixo custo, tecnologias que estão voltadas para o aprimoramento dos processos de trabalho e não para comprar isso ou aquilo. Eu vou finalizar dizendo que, apesar de ser médico generalista, né, nos meus 15 anos de trabalho no interior do Maranhão, durante esses 15 anos, né, não estou mais lá, agora estou aqui, já vou fazer 35 anos de formado, então, os meus primeiros 15 anos como médico foram no interior do Maranhão. E onde eu trabalhava não tinha nem ultrassonografia. Não tinha ultrassonografia. A ultrassonografia foi chegar na cidade onde eu trabalhava na segunda metade da década de 90.
Eu me formei em 86, então eu trabalhei lá praticamente 10 anos sem ultrassonografia. Pré-natal, consulta de pré-natal feito com tensiômetro, um estetoscópio, uma balança e uma fita métrica para medir fundo de útero. E um exame, um laboratório de análise clínica para saber como é que estava a bioquímica da paciente, né? O examezinho de urina para saber como é que estava, se ela tinha proteinúria ou não. Agora, isso, aonde a gente estava, numa instituição que naquela época era uma instituição realmente muito rigorosa, chamada Fundação CESP, que hoje virou Fundação Nacional de Saúde, que está já em decadência, mas na época que eu entrei, na década de 80, era muito forte. Lá, a gente fazia isso de 100% das gestantes. Porque tinha um profissional naquela unidade chamado visitador sanitário, cuja função dele era parecida com a função que hoje tem um agente comunitário de saúde. Porque, se vocês bem lembram, o agente comunitário de saúde, ele é um desenvolvimento de duas categorias. Uma categoria católica, né, que é o agente de pastoral da criança, e uma categoria governamental, que é o visitador sanitário da Fundação CESP e da SUCAM. Então, observem que isso tudo a gente tem que retomar. Essas experiências são experiências poderosas e elas não são caras, o custo é baixo e o efeito é alto, exatamente porque a gente mexe naquilo que nós temos sobrando, minha gente, que é a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de transformar a realidade, mesmo com baixos investimentos, tá bom? Queria agradecer mais uma vez aqui o convite que me foi feito e dizer que estou à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Elisa, não estou te escutando. Me escutam agora? Eu estou escutando sim, Elisa, normalmente. Sim, Pronto. agora sim. Então, doutor Marcos, muito obrigada pela sua contribuição, por abrilhantar o nosso momento agora. E nós chamamos agora a professora Maria Esther para dar continuidade à nossa mesa com a temática direitos reprodutivos em tempos de Covid. E eu gostaria também de lembrar os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube, caso haja alguma dúvida, nós estamos registrando os comentários e as perguntas. Ao final, a gente pode socializar para gerar um debate. Professora, pode ficar à vontade. Eu cumprimento a Ana Lúcia, em nome de toda a mesa, cumprimento o colega, doutor Marcos, pela brilhante apresentação que nos dá um panorama da saúde pública materna e infantil no Maranhão e os pontos principais que nós, profissionais de saúde, precisamos nos atentar. Saudades, Esther. Tá dando para ouvir direito, Ana? Tá, né? Quero cumprimentar os alunos do curso de especialização, todas as alunas, alunos, bem-vindos a esse espaço, né, a esse tema tão instigante na saúde, que é a saúde das mulheres, especialmente aqui a saúde materna, a saúde infantil. Enfim, gostei muito de ouvir o que o Maranhão fez para enfrentar a pandemia e parabenizar os esforços, apesar de ser um estado com tantos desafios, né? Mostrou que atitudes dos gestores dos serviços de saúde podem fazer a diferença, ou seja, nós podemos evitar mortes, né, em tempos de pandemia, com nossas ações. Isso é muito bom, porque isso nos diz que nós temos coisas a fazer, né? Não é
não é só o acaso, não é só a sorte, né? Nós, profissionais de saúde, gestores da saúde, nós podemos fazer a diferença. Então, Maranhão, meu estado querido do coração, né, porque é um exemplo de como nós podemos construir cidadania, construir um país diferente, né? Os meus parabéns pelo que vocês mostraram aqui, que é possível fazer. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Aqui. Acho que eu vou dar conta. Tá bom, Ana Lúcia? Tá dando para... Não apareceu ainda, Esther. E agora? Agora vai aparecer. Vai? Vai. Tá. Beleza. Pronto. Então, vou falar um pouquinho sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? E também dar umas pinceladas o que a pandemia nos mostrou sobre essa questão tão crucial para a saúde das mulheres. Primeiro, poder pontuar um pouco um dos aspectos dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, porque é mais amplo, os direitos sexuais e reprodutivos são mais amplos do que só o que diz respeito à saúde materna, né? Porque tem toda a população LGBTQI+, e todas as outras questões que envolvem direitos na área sexual e reprodutiva, mas um grande aspecto dos direitos sexuais e reprodutivos é o direito de escolher, de uma mulher escolher se ela quer ou não ter filhos. E dentro disso, quando ela vai querer ter filhos, quantos filhos ela vai querer e como tê-los, e exercendo também a sua sexualidade livre de discriminação e violência. Então, esse é um grande aspecto desses direitos, né? E que para que eles sejam concretizados, nós precisamos oferecer acesso a informações, aos meios e aos métodos e técnicas para ter ou não filhos, o cuidado baseado em evidências científicas e em direitos, e também a oferta de meios para que as pessoas tenham um sexo seguro para a prevenção da gravidez indesejada e de infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, né? Isso diz respeito a todo esse escopo, né, da saúde das mulheres e dos homens, mas aqui, especificamente, nós vamos focar a saúde das mulheres, que é a quem recai um peso maior sobre a questão da sexualidade e da reprodução, né? E aqui eu coloquei os aspectos que nós discutimos muito dentro da especialização em saúde da mulher e da criança, em saúde materna e infantil, como é aqui o caso dessa especialização, que são vários aspectos: o parto e o nascimento, né, o abortamento, o planejamento reprodutivo, a violência sexual e o aborto previsto em lei. Por que eu coloco toda essa mandala aqui de aspectos da vida sexual e reprodutiva da mulher? Porque todas elas estão entrelaçadas, né? Muitas vezes, quando fazemos um curso de especialização em saúde materna, nós pensamos sempre em acompanhamento da gravidez e do parto, né? Gravidez, parto, puerpério. E muitas vezes nós esquecemos, às vezes, de abordar outros aspectos desse cuidado, que são as mulheres que engravidam e que abortam, ou por um abortamento espontâneo, ou por um abortamento induzido por elas próprias. E um abortamento induzido por elas próprias diz respeito a uma gravidez que não foi planejada e que não foi desejada por essa mulher. E quando a gente fala em uma gravidez não planejada e não desejada, nós temos que abordar
o planejamento reprodutivo. Até onde nós falhamos em não ofertar para essas mulheres as informações e os meios necessários para que ela não engravidasse sem o seu desejo, né? E quando nós falamos de gravidez não desejada, não planejada também, nós temos que falar da violência sexual. Tanto a violência sexual provocada por um desconhecido, né, um estupro, um crime que acontece nas ruas, que acontece no serviço, que acontece dentro do ambiente acadêmico, né, por desconhecidos, ou especialmente por conhecidos, pelo seu vizinho, pelo seu tio, pelo seu parente, pelo seu, entre aspas, conhecido, amigo, né, que a maioria dos estupros é por pessoas conhecidas. E quando a gente fala de uma gravidez forçada, né, uma gravidez sem o consentimento, que aconteceu de uma relação sexual sem o consentimento dessa mulher, nós temos que falar do aborto previsto em lei. Eu esqueci de falar de um ponto importante, que é a violência sexual entre os casais, né? De uma mulher casada, mas que não quer ter relação sexual, em que o marido muitas vezes a proíbe de usar um método contraceptivo, né? Não sei se vocês viram agora, a Unimed aqui em Minas Gerais, para a mulher colocar um DIU, ela colocou um termo de consentimento do marido, como se o marido precisasse consentir para que uma mulher, em uso de suas faculdades mentais, autônoma, né, que tem um convênio de saúde, uma Unimed, ela não possa inserir no seu próprio útero, né, assim, não ela inserir, mas ela autorizar a inserção de um dispositivo intrauterino sem que o marido consinta. Isso é um retrocesso de mais de 30 anos, né, dentro da nossa sociedade. Então, voltando agora, né, falando da violência sexual entre casais, do aborto previsto em lei, né, para que a gente seja um profissional que cuide da saúde materna, que cuide da saúde das mulheres, né, nós precisamos também perguntar como o nosso sistema público de saúde tem tratado as questões de interrupção de uma gestação dentro dos casos elegíveis pela nossa sociedade, né, pela nossa justiça, né, para que ela possa, caso ela queira, interromper uma gestação. E os casos no Brasil são de uma gravidez decorrente de um estupro, de gravidezes onde há risco de vida para a mulher e gravidezes de fetos anencéfalos. São esses 3 casos, e nós sabemos toda a dificuldade de acesso das mulheres a esse direito, né? Então, eu digo isso porque vocês que estão entrando numa especialização em saúde materna e saúde infantil vão se deparar com casos dentro do pré-natal, inclusive no momento do parto, de mulheres que estão dentro de todo esse, de todas essas, como se diz, essas realidades, de mulheres que estão grávidas porque falhou um planejamento reprodutivo, e estão grávidas sem que seja uma gravidez planejada, e algumas também, mesmo não planejadas, não desejadas. São mulheres que estão grávidas vítimas de uma violência sexual, são mulheres que poderiam ter tido acesso a um aborto previsto em lei e estão ali com uma gravidez não desejada, uma gravidez decorrente de uma violência. E mulheres também que estão ali para atendimento a um abortamento, ou porque interromperam de forma
voluntária a sua gravidez, ou então desejavam a gravidez e essa gravidez não foi para frente por algum problema e estão ali por um abortamento. Eu queria dizer que tanto as mulheres que desejam e vão ali ter o seu filho, né, e que a gente atende com toda aquela potência para que elas vivam plenamente esse momento intenso, esse momento gratificante de suas vidas, né, esse momento transformador para a vida delas, dos seus companheiros, companheiras e de sua família, como também a gente precisa atender com a mesma intensidade as mulheres que chegam a nós, né, numa situação de abortamento, numa situação que muitas vezes não é aquele momento de alegria, mas que é um momento importante da vida delas. Então, eu gosto de dizer para, especialmente as enfermeiras, que a OMS declarou, né, que são as enfermeiras carro-chefe do cuidado às mulheres, porque as mulheres precisam de cuidado, precisam ser ouvidas, precisam ter essa atenção a todo o seu território, como o doutor Marcos falou, né, assim, a tudo que acontece na sua vida, a vida como ela é, né, a todas as interações, a todos os aspectos da sua vida reprodutiva, da sua vida sexual. Então, eu posso dizer que, primeiro, é um trabalho em equipe multiprofissional. Segundo, que as enfermeiras, elas são o carro-chefe do cuidado à saúde das mulheres, né? Eu gosto de dizer que vocês não são profissionais do parto humanizado, não são profissionais do pré-natal, vocês são profissionais das mulheres, né? Nas suas singularidades, nas suas necessidades, que são únicas. Cada mulher, inserida na sua vida, ela tem aí um quadro, né, uma pintura única da sua vida. E, portanto, né, precisamos nos basear nos protocolos, nas normativas, nas boas práticas, mas precisamos, sim, ter projetos terapêuticos singulares para cada mulher e para cada família. Então, só para fechar, né, nós podemos dizer que isso tudo que foi falado sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos, né, são direitos humanos fundamentais e, por isso, são essenciais para o pleno exercício da cidadania. Não podemos esquecer isso em momento nenhum, né? E, diante disso, eu quero até dizer que também sei que o Maranhão avançou muito na implementação da oferta do DIU de cobre pós-parto e pós-aborto, né? Nós sabemos que uma mulher que induz um abortamento, né, que interrompe voluntariamente uma gravidez por ser uma gravidez indesejada, muitas vezes esse quadro é recorrente na vida dessa mulher, por ela ter dificuldade em lidar com os métodos de planejamento reprodutivo, que depende da sua lembrança, que depende do uso diário. Portanto, os métodos de longa duração e alta eficácia, eles são tidos como métodos que garantem mais às mulheres, garantem a elas um exercício da sexualidade livre de uma gravidez indesejada. Nós sabemos que o momento onde elas estão dentro da maternidade, né, ali no pós-parto imediato, ou no pós-curetagem, ou pós-aspiração manual, ou num cuidado por um aborto incompleto, por um abortamento em curso, é um momento, talvez uma janela de oportunidades para oferecermos a inserção de um método de longa duração e alta eficácia. No SUS, nós temos hoje a oferta do DIU de cobre 380. E essa oferta, ela salva vidas, porque uma gravidez, de uma quinta gravidez, uma mulher que já tem vários filhos, nós sabemos que uma grande multípara, ela pode se ver numa situação de risco numa próxima gravidez. E muitas vezes ela não vai, ela mora no interior, ela mora distante, ela não vai procurar um serviço de saúde para inserir um DIU depois de um tempo. Então, ofertar o DIU de cobre, ofertar,
né? Claro que é uma oferta com autonomia para as mulheres. Ofertar o DIU de cobre imediatamente pós-parto, imediatamente pós-aborto, é um exercício de cidadania e é comprovadamente nós estarmos exercendo o direito sexual e direito reprodutivo dessas mulheres. E aqui eu parabenizo mais uma vez o Maranhão pelo avanço nessas ações. Mas todos esses direitos sexuais e reprodutivos, nós vimos na pesquisa Nascer no Brasil que eles não estão muito bons no Brasil. Nós teremos agora uma nova pesquisa Nascer no Brasil, agora em 2020, 2021, que poderemos ver se o país avançou ou não no que foram os resultados de 2011 e 2012, né? Onde 25,5% das mulheres entrevistadas, mulheres que estavam com seus bebês no colo, porque elas foram entrevistadas no pós-parto, elas disseram que elas não queriam ter filho naquele momento, que elas queriam ter esperado mais. Tá? 29,9% delas falaram que não tinham querido engravidar, que não queriam ter engravidado, né? E então foi 55,4% das mulheres, mais da metade, né, disseram que queriam ter esperado mais ou que não queriam ter engravidado. E em relação aos sentimentos relacionados à gravidez, 21% delas, 21% disseram que estavam mais ou menos satisfeitas, e 9,6% delas falaram que estavam insatisfeitas. Imaginem, elas estavam insatisfeitas com o fato de serem mãe e de estarem com aquele bebê no colo. Muitas das pessoas na nossa sociedade moralista, né, falam assim, tá bom, mas então a culpa é delas. Por que elas engravidaram? Por que elas foram ter relação? Né? Então, é sempre a penalização pelo exercício da sexualidade cai sobre a mulher. Né? E quando a gente vê esses 9,6% de mulheres insatisfeitas, tá? Nós temos que colocar o meia-culpa. Nós, serviços de saúde, nós que temos todos os instrumentos, as ferramentas na mão, nós que temos o poder de informar e de ofertar métodos contraceptivos para a população, como o Dr. Marcos disse, nós conhecemos as 100 famílias que está sobre os nossos cuidados, nós conhecemos nosso território, nós conhecemos nossa população adscrita, né? A estratégia de saúde da família tem isso como base, né? Nós temos responsabilidade sobre esses 9,6% de mulheres com os bebês no colo insatisfeitas com essa situação. E o que perguntamos sobre se a mulher tentou interromper a gravidez, 2,3% das mulheres que tinham parido, estavam com seus filhos, disseram que tinham tentado interromper a gravidez. E aí falhamos mais uma vez, quando não ofertamos a essas mulheres informações qualificadas sobre todo o escopo da saúde sexual e reprodutiva. E não ofertamos o aborto previsto em lei, caso alguma dessas mulheres estivesse dentro dos permissivos legais da nossa Constituição, para que ela pudesse interromper essa gravidez. Tá? Então, só para ficar bem claro, né, para todos nós, que um planejamento reprodutivo enquanto política pública, ele necessita de uma ampla campanha de informação, de comunicação, ela necessita de uma ampliação do acesso e da qualidade. Nós não podemos, dentro de uma unidade básica de saúde, marcar um planejamento reprodutivo uma vez por mês, num horário onde é impossível, muitas vezes, uma mulher participar ou uma adolescente participar. Então, nós precisamos encontrar as brechas, aquele momento onde uma mulher vai
numa unidade básica de saúde, para alguma outra questão, é um momento ideal para você fazer a pergunta. Você quer saber mais sobre métodos contraceptivos? Você tem usado algum? É o momento de você fazer perguntas para já ofertar para aquela mulher informações sobre o planejamento reprodutivo, né? Você quer saber mais sobre isso? E aí, usar dessas brechas, não perder a oportunidade, né? Essa oportunidade de ofertar às mulheres informações adequadas, especialmente se é adolescente, né? Uma adolescente que vai numa unidade básica de saúde para pegar um teste rápido de gravidez, você não pode perder a oportunidade para poder perguntar: por que você está querendo esse teste rápido de gravidez? É para você ou é para sua amiga? Né? Tem alguma situação onde você está achando que você está com risco de estar grávida? Você quer estar grávida? Você está usando alguma coisa? Falhou algum método? Você quer conversar sobre isso? Nós podemos conversar ali naquela sala, né, de forma privativa, sigilosa, ofertar para as adolescentes que estão com essa vulnerabilidade, né, para uma gravidez inoportuna, ofertar a ela esse espaço privativo, sigiloso, né, confidencial de conversa, para que a gente possa ampliar o acesso dessas jovens mulheres à informação e aos métodos adequados. Mas precisamos também de capacitar os profissionais, capacitação técnica, ética e política, né? A técnica para que a gente desenvolva os meios, as técnicas para que possam dispensar aí todos os meios de planejamento reprodutivo existentes e seguros, né? Inclusive a inserção do DIU, né? Onde nós estamos aí nessa disputa para que enfermeiros possam inserir o DIU, tanto o DIU de intervalo na atenção básica, tanto quanto o DIU pós-parto, onde as enfermeiras obstétricas estão atuando ali na assistência ao parto, certo? Mas precisamos também de uma capacitação ética, política, porque muitas vezes existem ideias nebulosas, ideias incorretas sobre a questão dos métodos contraceptivos, e muitas vezes nós confundimos os nossos valores com os valores das mulheres que nós estamos atendendo. Então, clarificar valores, né? Saber que a nossa religião e a religião ou não religião das outras pessoas precisa ser respeitada da mesma maneira. E nós precisamos também entender mais sobre direitos humanos, os nossos e também os dos outros. Então, essa é a capacitação que nós precisamos ofertar nos cursos de especialização sobre saúde materna e saúde infantil. E precisamos entender também de insumos, né, e de métodos em planejamento reprodutivo. Muitas vezes, quando nós somos profissionais do cuidado, ficamos restritos ali na nossa ação junto àquela mulher. E aí, falta, por exemplo, o DIU na minha unidade. E se eu não estou conectada com essa ação mais ampla do todo, né, eu simplesmente vou me acomodar e falar: aqui não tem o DIU. Muitas vezes eu falo para a mulher: não, você vai em outra unidade, vai ali, porque aqui a gente está sem o DIU. Mas nós precisamos sair desse lugar de acomodação, de alienação, e começar a discutir por que não tem o DIU. Se o DIU é um direito humano, porque está dentro dos direitos sexuais reprodutivos, né? E começar também a poder fazer um movimento dentro da minha unidade de saúde para que essa gestão, né, essa gestão não impacte nas minhas ações de atenção,
Então, a partir daquele princípio, né, Ana Lúcia, da política de humanização, da inseparabilidade entre gestão e atenção, entre política e clínica. Isso nós precisamos ter em mente quando nós somos profissionais da atenção. E aqui, só falando um pouquinho sobre morte materna, né, o Dr. Marcos falou que a gente não precisa ir no território para entender do território, mas nós precisamos trabalhar com indicadores de saúde, com dados. E os dados nos dizem de como está a saúde daquela nossa população, pela qual somos responsáveis. E a morte materna é um dado muito importante, né? Tudo isso que eu falei sobre modelo de atenção ao parto e nascimento, modelo de atenção ao abortamento, sobre a questão da violência sexual, do aborto legal e do planejamento reprodutivo, impacta na morte materna, que é um importante indicador do grau de desenvolvimento humano de um país, né? E é uma tragédia evitável. A OMS diz que 92% das mortes maternas poderiam ser evitáveis. E evitáveis por quê? Primeiro, a gente sabe que morte materna é um evento complexo, porque ela é produzida por uma multiplicidade de variáveis, ou pelas distâncias, ou pelas condições geográficas, pelas condições também de IDH de um país, de um estado, de um município, né, por variáveis da própria saúde das pessoas, pela questão dos serviços de saúde, né, de qual a oferta que temos, né, temos muitos vazios assistenciais, né, temos também variedade na qualidade da assistência, né, na densidade tecnológica dos serviços, são vários fatores e, portanto, ela se configura como um evento complexo, né? Mas tem um alto grau de evitabilidade, como eu já disse, né? Temos vários desafios, e os desafios da morte materna estão na integração e na resolutividade de uma rede de atenção. Então, quando a gente fala em morte materna, a gente tem que falar em rede. E eu gosto desse modelo das 3 demoras, porque ele nos ajuda a descobrir, né, onde foi que aquela morte materna mais teve peso. Foi na primeira demora, na segunda ou na terceira. Quais são essas demoras? Só rapidamente aqui falar. A primeira demora é a demora da própria mulher entender que ela está numa situação de risco e procurar um serviço de saúde. É a primeira demora. A segunda demora é a demora entre a procura nesse serviço de saúde e a chegada, né, no cuidado que a gente chama de cuidado efetivo. Ou seja, porque ela procurou uma unidade básica de saúde e ela tinha que ser transferida para um hospital terciário, a demora nesse translado, né? Ou seja, porque ela chegou num hospital, esse hospital, apesar de ser um serviço de atenção, né, hospitalar, ele não tinha densidade tecnológica para aquele caso, e ele falou, eu vou te encaminhar para um outro hospital. Essa demora nessa transferência, né, ou a demora até na transferência de um barco na Amazônia, né, ou seja, a demora desde que ela tomou atitude e falou, eu preciso de ajuda, até chegar no cuidado efetivo. É a segunda demora, que diz respeito a nós também. Essas transferências, que elas sejam transferências responsáveis, transferências já tendo estabilizado uma mulher que está em risco. E a terceira demora, que é a demora quando ela chegou no lugar do cuidado, num hospital, né, e mesmo assim se demorou para se instalar o tratamento efetivo. Os exames demoraram, a transfusão de sangue demorou, né? O antibiótico demorou, o sulfato de magnésio demorou, a cirurgia demorou, né? E essas 3 demoras, elas são identificadas como as produtoras da morte materna evitável.
Uma outra coisa que eu gosto de dizer é que toda a questão de saúde da mulher, vocês que estão se especializando em cuidar das mulheres, é a não valorização das queixas das mulheres, né? Mulheres, pelo nosso país, né, que é misógino, né, que é machista, muitas vezes nós mulheres temos aí o selo de que somos poliqueixosas, né? Muitas vezes, ainda mais uma mulher grávida. Essa mulher se queixa todo dia. E essa não valorização de uma queixa de uma mulher, né? Uma queixa de uma dor, uma queixa de um sofrimento, leva ao agravamento do caso. E quando é diagnosticado o problema, já se passou muito do tempo de uma intervenção oportuna e eficaz para salvar a vida dessas mulheres. Esse foi o caso da Aline Pimentel, onde o Brasil foi penalizado pela CEDAW, por esse Comitê Internacional dos Direitos Humanos, né, pela morte de Aline, uma mulher negra, uma mulher jovem, né, que foi ao hospital com queixas de dor abdominal várias vezes. Ela estava grávida, e quando finalmente ela foi realmente levada em consideração, com seriedade, sobre a dor que ela estava sentindo, ela já estava com um quadro avançado, mórbido, de uma sepse, e ela veio a falecer. Né? Então, aí se ajunta fatores como a questão dela ser negra, dela ser pobre, dela ser mulher. E isso permeia toda a questão relativa à saúde das mulheres. E a questão de falta de protocolos pactuados, né? Muitas vezes a gente trabalha com aquela coisa, na minha experiência, e faltam protocolos que são pactuados com toda a equipe, para que toda a equipe saiba que quando eu identifiquei uma mulher como um caso vermelho, né, vocês da enfermagem, por exemplo, né, quando estão fazendo uma classificação de risco, eu classifiquei uma mulher vermelha, você não precisa estar lá discutindo com um médico que precisa atender essa mulher, desça aí, vem aqui na porta atender essa mulher. É só você dizer, essa mulher foi classificada como vermelha. Não tem discussão, são protocolos. Ali são protocolos clínicos para classificar o risco das mulheres, e aí todos os profissionais, o profissional da maca, o profissional da tomografia, do laboratório, vão entender que aquela mulher é uma mulher vermelha e que todos precisam dedicar a sua atenção prioritariamente a ela para salvar a vida dela, tá certo? Nós podemos dizer que a morte materna também, ela é decorrente de um modelo de atenção ao parto e nascimento não respaldado por práticas recomendadas pelas evidências científicas, né? E isso amplia os desafios, porque nós sabemos que muitas práticas como episiotomia de rotina, né, como Cristeler, que já é uma prática que deve ser abolida, né, porque não existe nem ela cientificamente, né? Como a ocitocina de rotina para acelerar o parto, como o jejum, como a restrição no leito, né? Como a amniotomia de rotina e o excesso de cesarianas desnecessárias. Tudo isso faz parte de um modelo de atenção ao parto e nascimento, que tem que ser mudado urgentemente. Nós precisamos de uma reforma obstétrica ampla. E nesse novo modelo, o modelo que, inclusive, nós nos espelhamos em países onde as taxas, né, de morte materna, os desfechos, ou seja, os indicadores de saúde materna e neonatal são invejáveis, né, nós nos espelhamos nesses modelos para dizer que o Brasil tem um modelo obsoleto, um modelo que não promove a saúde materna e a saúde infantil e que precisa urgentemente ser mudado. E nesse novo modelo, nós temos aí as enfermeiras obstétricas e as obstetrizes como carro-chefe da atenção
materna, da atenção ao parto e nascimento. Como diz um grande médico perinatologista que foi da OMS, o Marsden Wagner, toda mulher precisa de uma enfermeira obstétrica, algumas vão precisar de um médico obstetra. Ou seja, nós partimos do princípio que gravidez, parto e nascimento são eventos fisiológicos, potencialmente fisiológicos da vida das mulheres, né? Com potencial de também se desviar dessa fisiologia. Então, nós precisamos cuidar e fortalecer a fisiologia e precisamos identificar esses desvios, tentar corrigi-los. E caso esse desvio se instale, né, nós precisamos, então, dos profissionais médicos para cuidar das mulheres que precisam de cuidados médicos. Tá, mas a morte materna também ela é decorrente da existência de violência institucional e de gênero, que indica a necessidade de mudanças na cultura institucional e nas relações entre os sujeitos no cotidiano dos serviços. Em muitas maternidades, nós ainda vemos mulheres que chegam com abortos incompletos, com abortos em curso, né, com abortos retidos, com abortos infectados, serem aí violentadas, né, em parte pela nossa política de restrição à interrupção da gravidez. Então, elas são vistas como criminosas e tratadas como criminosas. Então, elas são duplamente penalizadas, porque, como já vimos, né, uma gravidez indesejada não é responsabilidade só da mulher, é responsabilidade de toda uma sociedade, e especialmente de nós, profissionais da saúde, que temos toda a condição de informá-las e de poder fazer com que elas não se vejam nessa situação dramática que é uma gravidez indesejada. Então, nós temos que falar também do racismo institucional, né, que ele está presente nas nossas maternidades, nos nossos serviços de saúde. Aqui só para dizer que a razão de morte materna no Brasil, ela ainda é inaceitável pelo grau de desenvolvimento do país. Nós estamos em 59,1% de morte materna, com o Sul e o Sudeste abaixo da média nacional, Norte, Nordeste e Centro-Oeste acima. Tá? Então, as principais causas de morte materna: eclâmpsia, hipertensão, hemorragia, infecção, aborto, doenças respiratórias, urinárias, circulatórias, HIV, complicações anestésicas, embolia, complicações pós-cirurgia bariátrica, muito importante, e outras. E agora, em 2020 e 2021, né, a síndrome respiratória aguda grave, Covid-19, tomando aí à frente no placar de mortes maternas no país. Mas, na verdade, se a gente pensa, elas morrem de hipertensão? Não. Elas morrem por hemorragia? Não. Elas morrem justamente por aquilo que eu falei, pela gestão do cuidado em rede, pelas demoras, pela falta de acesso ao planejamento reprodutivo, pelo modelo inadequado de atenção ao parto e nascimento, pelas discriminações, pelo pouco acesso ao aborto legal e pela demora na vacinação das gestantes. Isso é uma questão muito importante hoje em dia. É inaceitável que todas as gestantes ainda não estejam vacinadas no nosso país, sendo que a Covid-19 se mostra muito mais grave numa mulher grávida do que no restante da população. Tá, aí já vou terminando, tá? O agravamento da morte materna na vigência da Covid-19, né? Primeiro dizer que, inicialmente, os outros países não chamaram atenção para o fato de que gestantes pudessem ser do grupo de risco, né? A organização do atendimento à pandemia, na atenção básica especializada, não priorizou essa população, inclusive suprimindo atendimentos ao planejamento reprodutivo e ao pré-natal. Pasmem, mas nós tivemos fechamentos de serviço de planejamento reprodutivo de pré-natal e de maternidades, transformando maternidades em atendimento de Covid-19. Nós tivemos num outro estado, que não foi o Maranhão, o fechamento de 2 maternidades para poder virar atendimento para Covid-19. Pegaram essas mulheres que eram de baixo risco
uma maternidade era uma maternidade exemplar. Inclusive, enquanto eu era coordenadora de saúde das mulheres e da Rede Cegonha do Ministério da Saúde, eu visitei essa maternidade, e inclusive o nosso desejo era de que ela fosse uma maternidade modelo para a formação de enfermeiras obstétricas, porque os indicadores dessa maternidade, o modelo de cuidado com os quartos PPPs, com as enfermeiras obstétricas, né, com um cuidado comunitário, compartilhado, era invejável. E essa linda maternidade, ela foi fechada no início de 2020, transformada num espaço para atendimento de Covid-19, e eu fiquei sabendo que nem se efetivou. Na verdade, foi uma desculpa para fechar uma maternidade que se contrapunha ao modelo hegemônico de atenção ao parto e nascimento, o modelo tradicional, né, defendido por um segmento aí de gestores e de profissionais de saúde, né, exclusivo com médicos atendendo, né, e essa maternidade onde existia ali um cuidado compartilhado entre enfermeiras obstétricas, médicos obstétricos, ela, de certa forma, ameaçava esse modelo tradicional. Então, foi uma desculpa para fechá-la. Pegaram essas mulheres e colocaram num hospital geral, onde elas se viam ali misturadas com pacientes de Covid, ou seja, um risco maior para as mulheres. Então, as mulheres gestantes foram penalizadas nessa pandemia por não terem sido vistas como importantes, né? Como uma população importante. Então, as mulheres, e mais ainda, as mulheres negras brasileiras grávidas e puérperas enfrentaram desafios adicionais durante a pandemia, né? As que morreram, elas tinham idade média e perfil de morbidade semelhante às mulheres brancas, mas elas foram internadas, isso foi um artigo, né, publicado aí no The Lancet, elas foram internadas em piores condições, com maior prevalência de dispneia e baixa saturação de O2, elas tiveram maior taxa de admissão na UTI, ventilação mecânica e óbito. Então, barreiras de acesso à terapia intensiva parecem desempenhar um papel no alto número de mortes maternas relacionadas à Covid-19 no país, né? Ainda bem que o Maranhão foi precoce aí em ampliar os leitos de UTI, né, para suprir aí essa necessidade durante a Covid-19. Então, o que isso implica no Brasil? Reconhecer tanto o racismo quanto o sexismo como determinantes estruturais que pioram a conformação de condições de vida e de trabalho, bem como a falta de acesso a cuidados de saúde e oportunidades para a população negra, particularmente mulheres negras. Os nossos resultados mostraram que a mortalidade materna em mulheres negras devido à Covid-19 foi quase 2 vezes superior ao observado para mulheres brancas. Então, quais os desafios para a concretização dos direitos sexuais e reprodutivos em tempo de pandemia por Covid-19? Então, primeiro, gente, a pandemia da Covid-19 mostrou que as conquistas no campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivos não estão verdadeiramente consolidadas como direitos humanos, direitos básicos de todas as pessoas, né? Os serviços, como já falei, de atenção pré-natal e planejamento reprodutivo foram e ainda hoje estão suspensos por não serem vistos como essenciais. A oferta de interrupção da gestação prevista na lei brasileira foi suspensa em muitos estados, penalizando as mulheres com gravidezes indesejadas, gravidezes decorrentes de estupro durante a pandemia. Os serviços exemplares de atenção ao parto de baixo risco, coordenados por enfermeiras obstétricas, foram desmanchados, como eu já disse, estou repetindo aqui. E as mulheres parturientes serem deslocadas dos locais seguros e adequados para grandes hospitais, onde o risco de contaminação pelo novo coronavírus é maior, né? Vamos lembrar
né, que a Covid-19, né, o confinamento, o isolamento, né, o trabalho mais nos domicílios, mostrou também, evidenciou também um aumento da violência doméstica. E, portanto, o aumento de gravidezes indesejadas por relação forçada entre parceiros. Isso é importante nós identificarmos. Então, quais são os focos de investimento que temos que pensar? Primeiro, mudança de cultura, né, que é uma mudança geral, é conversarmos sobre isso, podermos falar nos meios de comunicação, né, sobre essa questão da necessidade de garantirmos os direitos sexuais e reprodutivos, especialmente das mulheres, e que exige comprometimento de toda a sociedade e, inclusive, especialmente dos homens. Uma mudança no ensino e a qualificação dos serviços em rede, e aqui eu vou me irmanar a Ana Lúcia na sua emoção, né, ao abrir esse primeiro curso de especialização pela Escola de Saúde Pública aqui no Maranhão, né, a importância disso para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. E também a qualificação dos serviços em rede, né? A ampliação da oferta de métodos de longa duração e alta eficácia, a ampliação dos serviços de atenção à violência sexual e de aborto previsto em lei. É importante que os alunos desse curso de especialização também, eles tenham uma vivência nesse eixo de atuação, de atenção à saúde materna, que é a violência sexual, inclusive oferecendo a pílula de emergência para que as mulheres vítimas de estupro não se vejam grávidas de uma gravidez indesejada, né? E também a necessidade de que o aborto previsto em lei precise, a necessidade dele ser visto como um serviço digno, um serviço importante, um serviço de valor para as mulheres e para a sociedade. Né? O enfrentamento à sífilis e outras ISTs, a sífilis congênita, nos mostra que nós precisamos muito qualificar o pré-natal, porque é uma infecção, né, tão facilmente detectável durante o pré-natal e tão facilmente tratável, que quando nós vemos o aumento da sífilis congênita, é um indicador de que temos algum problema no pré-natal, né? Não só para as ISTs, mas para todo o pré-natal. Então, ele é um indicador importante de qualidade do pré-natal. Nós precisamos da participação efetiva da enfermagem no cuidado das mulheres, né? Elas são, como eu disse, a comissão de frente, elas são as profissionais mais importantes aqui no cuidado. Eu estou falando de cuidado e nós temos também as intervenções necessárias, mas o cuidado é aquela detecção da violência, aquela detecção dos problemas que ela está vivendo na sua comunidade, na sua casa, né, na sua família, né, esse cuidado mais ampliado. Né, nós precisamos de ampliar a participação da enfermagem no cuidado às mulheres. E nós precisamos mudar o modelo de atenção ao parto e nascimento, com as boas práticas, com as enfermeiras obstétricas e obstetrizes, com a ambiência das maternidades, implantando também os centros de parto normal e as casas de gestante, bebês e puérperas. O que queremos é que toda gravidez seja desejada, que todo parto seja seguro e humanizado, e que toda criança atinja seu máximo potencial de vida e de saúde. É isso, gente. Espero ter contribuído aí com o início desse curso de especialização em saúde materna e infantil. Professora Maria Esther, muito obrigada pela sua contribuição, que também abrilhantou a nossa manhã. Infelizmente, a gente teve um probleminha na transmissão para o YouTube, que regularizou já em meados da sua aula.
e nós tivemos poucos comentários em razão desse probleminha na transmissão. A Macleia comentou o atendimento sobre os processos fisiológicos e patológicos referentes à gestante, ao parto e ao recém-nascido dependem primordialmente do conhecimento dos determinantes e condicionantes de saúde. Muitos alunos que conseguiram acompanhar, elogiaram bastante a palestra do Dr. Marcos, da Dr. Maria Esther, e a gente pode abrir para as pessoas, para a Ana, que ainda está na sala, para fazer algum comentário sobre a fala da professora Maria Esther e do Dr. Marcos. Então, primeiramente, eu queria assim, agradecer a Marcos, meu colega de trabalho. Dr. Marcos, ele tem sempre sido um entusiasta aí em relação às ações da Escola de Saúde Pública e todo o processo de formação, principalmente na área da atenção às mulheres e à criança, doutora Esther. Esther, minha colega de trabalho também. Doutora Esther, assim, eu acho que o que você falou, junto com o que o doutor Marcos falou, vem só a confirmar que apesar do processo de investimento, de qualificação da atenção às mulheres, impresso aí pela Rede Cegonha, ela precisa, de fato, ainda ser potencializado. Eu acho que o que a gente viveu no processo de implantação da Rede Cegonha, com investimento na estruturação de protocolos, trabalho em rede, potencialização da enfermagem obstétrica, estruturação de serviços, estruturação do centro de parto normal, das casas de bebê gestante puérpera no estado do Maranhão, teve essa potencialidade, porém ela ainda não tem impactado efetivamente nos indicadores de atenção ao cuidado às mulheres e às crianças no nosso estado. Eu acho que a sua fala, junto com a fala de Dr. Marcos, veio a ratificar essa questão. Apesar dos grandes investimentos, ainda temos grandes e longos desafios. Tua fala foi assim brilhante, a fala de Marcos foi brilhante, ela vai ficar guardada conosco na nossa plataforma, para a disposição dos alunos e de outros interessados que queiram potencializar suas reflexões a respeito do cuidado da mulher e da criança no nosso estado. Meus sinceros agradecimentos, não ia te fazer pergunta, nem a pergunta do Dr. Marcos, mas gostaria de reforçar isso. E o meu artigo, minha dissertação de mestrado, foi com acolhimento às puérperas na Rede Cegonha, por conta da pesquisa de avaliação de maternidades. E o resultado dela veio só a confirmar o que você coloca, que o acolhimento, o impacto da forma como nós estamos acolhendo as mulheres nos nossos estabelecimentos, tem impacto na compreensão, nos aspectos sociodemográficos e do racismo, ainda institucional, velado, mas que impacta na forma como nós cuidamos e acolhemos as mulheres nos serviços, quer seja na atenção primária ou nas maternidades, mas isso tem um impacto ainda muito forte, decisivo, para dar a face e a feição ao cuidado dessas mulheres no nosso serviço. Só queria agradecer mesmo a você pela sua grande e vasta contribuição para a saúde das mulheres no Brasil, com a impressão da política aí de atenção às mulheres e atenção à Rede Cegonha, e a Dr. Marcos Pacheco, nosso mestre, líder e professor também no nosso estado. Professora Maria Esther Vilero, ainda quer colocar alguma questão? Não, eu só quero me despedir, então, agradecer mais uma vez a Ana Lúcia, essa brava guerreira de saúde das mulheres, a todos vocês, ao Marcos, eu aprendi muito com a fala dele, dizer que estou à disposição, caso vocês precisem, né, para ajudar no que for preciso também, nesse nosso querido Maranhão. Um abraço, né, e até mais.
Nós agradecemos também, né, professora, e o doutor Marcos, se ainda quiser também colocar alguma coisa. Bem, apenas desejar um bom final de semana a todos, né? E fiquei também muito feliz aqui com a presença da doutora Esther, um prazer, também aprendi muito com a sua fala, é muito bom ouvir falar das mulheres, por mulheres, porque essa identidade, a condição feminina é uma coisa que nós homens só temos uma noção, mas a gente, no fundo, a gente não sabe bem o que é isso. Então, é sempre um prazer ouvir as mulheres, ainda mais mulheres tão maravilhosas como a senhora doutora Esther. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Bom, nós reiteramos os nossos agradecimentos, né, à professora Maria Esther, ao doutor Marcos, à direção da ESP, e reiteremos também nossa satisfação em dar o start para esse processo tão importante para a saúde do nosso Estado, qualificar a linha de cuidado em saúde da materna. Pedimos desculpas também por problemas que tivemos na transmissão e vamos disponibilizar a aula para os nossos alunos na plataforma, no canal do YouTube da ESP, para que eles tenham acesso a esse momento tão enriquecedor. Gostaríamos mais uma vez de agradecer-vos. Bom, com isso nós encerramos a nossa aula magna. Esperamos ter mais outros momentos para essa troca. Muito obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutora Esther. Elisa, todo mundo.